Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar à nossa aula de análise de causa-raiz? Vamos sim, né? E hoje vamos tratar um pouco sobre os 5 porquês e o Ishikawa. São duas ferramentas grandiosas, ferramentas ótimas para análise de causa, de qualquer problema ou qualquer desvio. Ferramentas também simples, como os 5 porquês. Muitos acham que essa ferramenta é uma ferramenta muito simples, mas ela traz resultados incríveis se for utilizada da forma correta, assim como o Ishikawa também. Então, o que é os 5 porquês? O que é essa ferramenta? Lembra aquela brincadeira de criança? E até quando a gente é pequeno, né, criança, muito pequena, que começa a perguntar aos pais por quê? Aqui é a mesma coisa. O critério aqui é o mesmo, é sempre perguntar o porquê em cima da resposta. E assim nós conseguimos nos aprofundar muito mais nas causas que estão levando um problema ou um desvio a acontecer. Ok? Mas para utilizar os 5 porquês, nós temos que entender aí algumas regras. Primeiro, os 5 porquês têm que ser utilizados depois que é identificada, né, o desvio, ou a falha, ou o problema. Ok? E aí, tem um primeiro critério que é bom vocês levarem em consideração. Não precisa ser necessariamente 5 porquês. Eu não tenho que ter 5 porquês exatamente. Eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 8, eu posso ter 7. Eu posso ter quantos porquês forem necessários para que eu chegue à causa raiz do meu problema. Tá? Então não se limitem à quantidade. Não é porque o nome é 5 porquês que nós vamos fazer 5 porquês. Tá? Uma outra regra é, à medida que você for, né, se aprofundando mais nos porquês, for tendo mais porquês, mais respostas, o interessante é você utilizar relatórios que vão te dar dados e fatos, informações, para que você consiga se aprofundar ainda mais na causa raiz e tire dessa ferramenta e consiga extrair dessa ferramenta o máximo potencial que ela consegue a ele proporcionar, tá? Então, sempre que você utilizar a ferramenta, busque usar dados e fatos, porque senão a ferramenta vai ser baseada apenas em achismo. E isso não é legal, né? Hoje, com o cenário que nós temos aí em diversas empresas, mudanças rápidas, um universo de sistemas e informações, relatórios são a parte mínima aqui do processo, né? É fácil buscar relatórios e dados. Então, utilizem os 5 porquês, utilizem o bom senso de vocês. O que é o bom senso quando eu falo de bom senso, né? O bom senso é o conhecimento que vocês têm sobre a rotina, sobre o dia a dia dos processos que vocês atuam. Mas utilizem esse bom senso agregado a dados e fatos, né? E a ferramenta requer isso. E aí você vai extrair o máximo, o potencial máximo dessa ferramenta, tá? Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha como isso funciona, tá? A resposta do último porquê sempre será a sua causa raiz. Isso mesmo. A resposta do último porquê, independente se é o 4º porquê, o 5º, 6º, 7º, sempre será a causa raiz, tá? Tenham isso em mente. Vamos exercitar um pouquinho aqui para vocês entenderem tudo que eu falei ali atrás, tá? Vamos lá? Nesse caso aqui, nessa situação, foi detectado um atraso acima de 2 horas no atendimento dos chamados do cliente da área XPTO. Esse é o meu problema. Pode ser um desvio de um indicador, também. Um desvio da meta, também. Ok? Mas também pode ser um problema. Uma falha de contrato. Ok? E aí nós começamos a nos questionar por que esse problema aconteceu. Né? Aí já começa a ferramenta. O problema nós já temos. E agora nós vamos aplicar a ferramenta. Vamos lá? E aí eu peço a ajuda de vocês, hein? Para chegarmos na resposta e na causa, nesse caso, né, adequada ao problema. Por que ocorreu o atraso no atendimento da região XPTO? Porque a área XPTO teve o maior TMA do estado. TMA significa tempo médio de atendimento, ok? Mas por que a área XPTO teve o maior TMA do estado? Né? Porque a equipe técnica não chegou no horário acordado.
E por que a equipe técnica não chegou no horário acordado? Porque tinha grande quantidade de chamados abertos. E aí eles estavam com muita tarefa, muita demanda e não estavam conseguindo atender todos no devido prazo. Porque tinha muitos chamados. Ok? Por que tinha grande quantidade de chamados abertos? Porque os chamados não estavam sendo atendidos no prazo. É um outro fator. Ok? Mas, Davidson, até aí eu tô achando que é meio óbvio, tá? Em alguns casos eu posso, na maioria desses casos aqui, eu posso me basear no bom senso. Eu conheço a rotina, eu sei que isso está acontecendo. Tá, mas vamos lá. E por que os chamados não estavam sendo atendidos no prazo? E aí é que chega o ponto. O que é que vocês acham? Por que eles não estavam sendo atendidos no prazo? Pensem um pouco aí, que aí eu vou dar a resposta, tá? Vamos lá? Se quiser pausar o vídeo, pode pausar e depois vocês olham. Mas vamos lá. Porque 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas. Eu pergunto uma coisa para vocês. Como a mente humana consegue entender que 28% dos técnicos e calcular e lembrar e memorizar que exatamente 28% dos técnicos chegaram atrasados durante exatas 2 semanas? Como? Não há como. A ferramenta até o 4º porquê pode ter sido feita com bom senso, mas a partir do 5º porquê eu já não consigo mais utilizar só o bom senso. Minha mente não vai conseguir registrar esses dados. Minha mente não é um computador. Minha mente não consegue processar e armazenar esse tipo de informação da forma com que está descrita aqui. Então, sempre que vocês forem abrindo os porquês, vocês vão detectando a necessidade de se utilizar dados e fatos para se conseguir chegar à causa raiz específica do problema. Tá? Ok? Então, qual é a minha causa raiz nesse caso? Nesse caso, a minha causa raiz é 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas. Essa é a minha causa raiz. É nisso que eu vou atuar. O meu plano de ação vai ser baseado nesta causa, que 28% dos técnicos chegaram atrasados durante exatas 2 semanas. E que tipo de ações eu poderia aplicar nesses casos, né? Aí vocês vão pensar um pouco, tá? Só que aí tem um porém aqui, tá? Que inclusive eu falei a vocês. Lembra da regra que eu falei a vocês? Isso mesmo. Se perguntem o porquê dessa causa raiz está acontecendo. Se for pertinente, é porque não chegamos na causa raiz ainda. Mesmo que fosse em outra ferramenta, não fosse nos 5 porquês, se nós chegássemos a esse ponto aqui, de 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas, nós deveríamos nos perguntar, mas por que esses técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas? Mas por que 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas? É pertinente perguntar isso? Eu entendo que sim, que é muito pertinente. Pode ter diversos motivos para eles terem chegado atrasados. Pode ser que o local de trabalho deles não seja de atuação, né? Não seja no local onde ele mora. Pode ser muito longe, eles chegam atrasados. Pode ter ocorrido pontos de encontro, ou muitas pessoas chamam de puxadas ou matinais, né? Que é aquela situação onde o líder chama ali o seu grupo de liderados e faz uma reunião no início da manhã para alinhar todos os pontos e metas, dentre outras que vão ocorrer durante o dia, né? E pode ter diversos outros motivos dos quais o técnico pode ter chegado atrasado durante 2 semanas. Tá? Então, nesse caso, não seria ainda a minha causa raiz. Eu teria que abrir muito mais para saber o que foi que aconteceu. Talvez eu chegasse aqui no 6º, 7º, 8º porquê, para conseguir concluir essa análise. Tá? Então, tenham muita atenção a isso. Não é porque os 5 porquês é uma ferramenta simples que nós vamos tratar ela de forma tão simples, né? Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente eficaz, mas se utilizada da forma correta. Entendem?
ok? Mas para efeitos de treinamento, eu vou considerar esse último porquê, essa resposta do último porquê como minha causa raiz, tá? Eu só quis trazer essa pegadinha aqui para vocês, que é uma pegadinha, para que vocês consigam entender o que é que eu estou falando quando se perguntar o porquê daquela causa estar acontecendo, ok? Sigam sempre essa regra. E aí, minha causa raiz, qual é? Como eu já disse, 28% dos técnicos chegaram atrasados durante 2 semanas. E quais ações eu aplicaria em cima dessa causa raiz? Reforçar a orientação sobre o horário de entrada no trabalho com os técnicos, aplicar feedback individual nos técnicos que tiveram atraso pela primeira vez, aplicar sanções disciplinares nos técnicos reincidentes, ok? Seriam ações para esta causa aqui, ok? Que nós identificamos. E aí, me diga uma coisa. Se eu abro mais os porquês e esses técnicos, na verdade, chegaram atrasados, por que eu estou fazendo as matinais, né, as puxadas, ou os pontos de encontro? Cada região chama de uma forma. E, na verdade, quem está gerando todo esse transtorno sou eu mesmo. Eu que gerei esse transtorno para a equipe. Porque eu segurei ali eles no início da manhã, um momento que eles poderiam utilizar para atender os chamados. O que aconteceria? Eu iria aplicar feedback aqui nos técnicos? Eu iria aplicar sanções disciplinares em pessoas que estão trabalhando corretamente, que não geraram nenhum problema para a empresa? Entende? O que aconteceria? Meus técnicos iriam ficar insatisfeitos, né? Meus colaboradores insatisfeitos, minha equipe desmotivada, minhas metas não iriam ser atingidas, com certeza, né? E diversos outros problemas. Eu iria ter problemas de relação, né, com meus liderados. E é extremamente importante estudar a causa raiz de forma correta. Se eu aplico essas sanções aqui nos técnicos, o que ia acontecer? Eu iria estar indo para a esquerda, enquanto eu deveria ir para a direita. Eu iria em um caminho oposto àquele ao qual deveria seguir. Meus esforços iriam ser aplicados de forma errada, em local errado, de uma forma errada. E eu iria gastar tempo e ter um desgaste aí com a minha equipe, tá? Então, causa raiz é o processo mais importante de qualquer estudo, de qualquer análise de desvio, de não conformidade, de indicador, de meta. Entendam isso. E apliquem da forma correta. Utilizem dados e fatos e o seu bom senso para chegar na causa raiz adequada a qualquer situação, tá? Ok? E o diagrama de Ishikawa, vamos conhecer um pouquinho? Essa ferramenta também é muito boa, muito boa. E ela deve ser aplicada, e é recomendado que se aplique, né, com brainstorming com a equipe, porque senão ela também vai ser baseada em bom senso. E como eu já falei, só bom senso não dá, né? Vamos dar uma olhadinha nas regras para você utilizar essa ferramenta, que é bem simples também. Primeiro, na cabeça ali do diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, como muitos chamam, você precisa descrever qual é o problema que está sendo tratado. E ali vai ser o problema que vai nos nortear para preencher as categorias, tá? De acordo com as causas. Utilize um brainstorm, como eu falei. Também utilize relatórios para definir as causas dentro da categoria. Dentro de cada uma das categorias são predefinidas. Não utilizem essa ferramenta só com bom senso. Lembrem o que eu estou falando. Ferramentas da qualidade, qualitativas como essas, não podem ser utilizadas só baseadas em bom senso. Tem que ser utilizadas com um fundamento por trás, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam e apliquem, ok? O diagrama de Ishikawa pode ser adaptável a diferentes situações. E aí, depois que eu apresentar o diagrama para vocês, eu vou dar um exemplo disso, tá bom? Quando eu falo adaptável, não se limitem a utilizar as ferramentas da forma como os gurus lá atrás disseram que é para usar. Exatamente, tá? Você tem que usar, claro, da forma correta.
mas não necessariamente exatamente daquela forma. Você pode adaptar para que ela se torne ainda melhor, até porque o nosso papel é melhorar nossos processos continuamente. Isso se aplica também às ferramentas, tá? A causa raiz está nas subcausas. Você vai ter uma causa principal e vai vir outras causas ali, né, subcausas daquela causa ali, que podem ser a causa raiz do seu problema. É uma abertura, é um desdobramento daquela causa principal, tá? Ok? E a causa raiz também pode estar em causas em comum. Pode ser que você preencha lá seu Ishikawa e várias vezes, em vários pontos, né, em várias categorias ali apareçam uma causa igual ou similar, né? E aí é bom prestar atenção nisso. Tenha atenção às causas que se repetem. É como eu falei, pode ter alguma causa ali que se repete ou seja similar. E aí é bom vocês utilizarem e entenderem que aquela dali é uma das causas raízes. Vamos dar uma olhadinha nisso também, tá? E esse é o nosso diagrama de Ishikawa, famoso. E o que é o diagrama de... Como é que funciona, né? O diagrama de Ishikawa. Aqui eu tenho a cabeça do espinho de peixe, do diagrama de Ishikawa, o espinho de peixe, onde eu vou descrever o meu problema, que será tratado, que será estudado. E aqui eu tenho categorias pré-definidas: método, máquina, material, mão de obra, medida e meio ambiente. Não quer dizer necessariamente que em outros locais vocês vão encontrar essas mesmas categorias, mas o fundamento é o mesmo, tá? Pode ser que na internet, em outras literaturas, em outras empresas, utilizem categorias diferentes. Mas o conceito por trás é o mesmo. Então, se você aprende isso aqui, você vai aplicar em qualquer outro, ok? Tá, Davidson, mas o que eu coloco? Como é que eu estudo cada uma dessas categorias? O que é que eu coloco nelas? O que é que eu analiso como causa? O Ishikawa serve para você estabelecer, né, ali categorias que irão te nortear quando você quiser estudar uma causa. Você não vai fazer coisas aleatórias, não vai pensar em coisas aleatórias, não vai pensar em qualquer coisa. Você vai estudar, ele faz você estudar vai estudar as causas de acordo com cada uma das categorias. Ele fixa ali as categorias para que você tenha um norte, você consiga fazer o seu estudo de causa com base ali em algo concreto, né? Algo mais bem amarrado. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Tá, Davidson, mas o que eu coloco em cada uma das categorias? Vamos lá? Em método. O que é que eu posso avaliar? Método é a forma de trabalho. Essa forma de trabalho está adequada para a execução daquela rotina, para gerar aquele produto final. Se o procedimento está adequado, né, à rotina, à atividade, se ele está atualizado, né, se tem procedimento para executar aquela atividade. Então, tudo relacionado ao método, a forma de trabalho, tem que estar dentro dessa categoria. Toda causa relacionada a isso tem que estar dentro dessa categoria. Máquina. É toda causa que vocês tiverem relacionada à máquina. Máquina ferramental também, tá? Então, todo equipamento descalibrado, todo equipamento com problema, com falta de manutenção, todo equipamento que gera um problema aí para você, ferramental, tem que estar, toda causa relacionada a isso tem que estar dentro dessa categoria, tá? Em material, é todo material fora das especificações, é fornecedor que não atende da forma correta, que não atende dentro das especificações, tá? Todo material não conforme tem que estar aqui. Todo problema, toda causa relacionada a material de um problema tem que estar aqui, tá? Meio ambiente, é todo fator externo que influencia ali na sua atividade. É o ambiente de trabalho, a organização dele, ou a desorganização dele, no caso, né? Se você estudar uma causa relacionada a isso, você tem que colocar ela em meio ambiente. Medida. Medida é todo relatório, né? Toda informação, é todo indicador, toda métrica que te faz levar a ter problemas, né? Toda causa relacionada a isso tem que estar aí nessa categoria, tá? Toda informação que você precisa ali também e você não tem, e que com isso você acaba realmente perdendo ali o seu resultado, ou você acaba tendo não conformidades, ou você acaba gerando problemas, tem que estar aqui dentro. Mão de obra. Aqui é toda a causa relacionada ao colaborador, a pessoa, tá? É falta de habilidade, falta de conhecimento, problemas comportamentais, toda
causa relacionada à pessoa, ao colaborador, tem que estar aqui dentro de mão de obra. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática? Vamos preencher esse chical aqui para a gente identificar o que coloca em cada uma das causas. Lembra? Imagina assim, estou eu, Davidson, e você fazendo um brainstorm, e tem mais 5 pessoas conosco para fazer esse brainstorm. E aí eu vou dizer para vocês aqui qual é o problema que nós vamos tratar, tá bom? Então, nós vamos tratar peças com defeito no eixo. Está ocorrendo aí um problema na nossa empresa. Tem muitas peças sendo geradas aí com defeito no eixo. E isso está gerando uma perda financeira muito grande, muito retrabalho para a gente. A gente precisa tratar isso, tá? Mas aí eu preciso que vocês me digam como é que a gente poderia atuar nisso. Né? O que é que pode estar levando isso a acontecer? Eu preciso ouvir vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá? Um ponto, aqui aí alguém dá lá a ideia, né? Que um ponto é que a documentação está desatualizada. A documentação de produtos que especifica, né, a produção dessa peça está desatualizada? Pode ser uma causa. Em máquina, ele disse aqui o seguinte: setup da máquina D10 está fora dos parâmetros. Outra pessoa disse o seguinte: a composição de metais está inadequada. Eu estou preenchendo na categoria que eu entendo ser adequada à causa que a pessoa falou. Falta de treinamento sobre a nova rotina. É um outro ponto que alguém deu a ideia. João falou o seguinte: João falou que os parâmetros dos relatórios estão em desacordo com as especificações. A Ana falou que a documentação desatualizada pode ter ocorrido pela ausência de um relatório de controle de documentos. O Pedro ele falou o seguinte: o setup da máquina 10 está fora dos parâmetros porque a documentação está desatualizada. A gente seguiu com base nela e ela está desatualizada, por isso está fora dos parâmetros. Composição de materiais inadequadas. É porque a documentação está desatualizada. Lá não atualizaram os materiais da forma correta. A falta de treinamento sobre a nova rotina. A documentação também está desatualizada. A equipe foi treinada no documento antigo, que não tinha essas especificações novas. E os parâmetros dos relatórios em desacordo com as especificações, outra pessoa foi lá e disse que a falha de comunicação entre a área comercial e a área de controle de qualidade gerou esse problema. Porque se a área comercial informasse que houve uma alteração do contrato, uma alteração ali em cláusulas relacionadas à produção, né, nós teríamos aí atualizado os documentos, teríamos feito aí todo o controle, né, necessário, teríamos treinado a equipe da forma correta. Isso não aconteceu. Entende? E aí, o que é que eu deixo aqui para vocês? Bom, nós terminamos. Chegamos às causas raízes do nosso problema. Porque causa raiz, um problema, um desvio, ele pode ter uma ou mais causas. Né? Nesse caso aqui, nós temos que definir quais são nossas causas. Tá, Davidson, mas eu tenho várias aqui. Como é que eu defino isso? Lembra? Eu tenho aqui causas principais, como eu falei para vocês, e subcausas. As causas principais geralmente ficam em cima e as subcausas linkadas a elas, tá? Então, eu tenho aqui e as subcausas abaixo, ok? De cada uma delas. Vocês prestaram atenção que algumas se repetiram? Documentação desatualizada. Lembra que eu falei de uma regra? Sempre que algo se repetir, é um sinal de que algo está errado. De que algo ali precisa ser tratado. Que está afetando vários pontos, não só um. Tá? Então, estabeleçam essa como uma das suas causas raízes. Ok? Outro ponto é a ausência de controle de documentos. É uma causa aqui que pode estar gerando a documentação desatualizada. É uma causa-chave aqui, tá? Outro ponto, falha de comunicação entre a área comercial e a área de controle de qualidade, que controla todos esses documentos e atualiza, né? E dá esse insumo aí para que os gestores possam treinar suas equipes, para que a área de treinamento treine suas equipes, tá? Então, esse é um outro ponto-chave. Tenham atenção, então, a essas causas chaves dentro de um Ishikawa. Vocês precisam estudar e identificar o que realmente é a causa-chave ali do seu processo, tá?
E geralmente a causa-chave é aquela que inicia, né, todas as outras, que dá start a todas as outras. E nesse caso aqui, principalmente a falha dessa comunicação aqui, que gerou possivelmente todas as outras, tá? Então tenham atenção a essas causas aqui que podem ser tratadas com prioridade, ok? Bom, já que aprendemos a utilizar o Ishikawa, fizemos nosso brainstorm com a equipe e trouxemos o Ishikawa para eles, né? O que é que nós vamos fazer agora? Eu lembro que eu falei a vocês que o Ishikawa ele pode ser adaptável? Isso mesmo. Esse é um exemplo aqui de um Ishikawa adaptado para a área de marketing. Ele tem a mesma característica. Cabeça de espinho de peixe é para a descrição do problema e eu tenho categorias pré-definidas. Só que eu não tenho mais aquelas categorias que eu vi no Ishikawa anterior. Agora eu tenho preço, praça, produto e promoção. Os 4 P's do marketing. Entende que é muito mais fácil eu perguntar a uma equipe de marketing por que uma campanha não deu certo com esse Ishikawa do que com aquele outro, onde eu tenho materiais, eu tenho máquina. Entende? É muito diferente. Aqui eles vão dar um show, eles vão conseguir fazer isso aqui com o pé nas costas. Já o outro, eles podem ter dificuldade. Então, adaptem as ferramentas à necessidade de vocês. Não se limitem a fazer da forma que vocês veem em todo lugar. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para melhorar continuamente nossos processos. E essa é uma forma de fazer isso. Ok? E aí, pessoal? Gostaram de aprender um pouco mais sobre os 5 porquês do Ishikawa? Foi dessa forma que vocês imaginavam? O que vocês me dizem? Espero vocês na próxima aula. Até mais!